voltando, amores, lembrando que a continuação tá no mesmo slide, tá? Só cortei o vídeo para não ficar tão maçante para vocês, tá? E o último teminha da nossa aula de hoje é a asma. O que é asma, né? A asma é uma doença inflamatória crônica caracterizada pela hiperresponsividade das minhas vias aéreas inferiores, que tornam-se estreitas e inchadas, tá? E produzem um muco extra, o que dificulta a respiração. Então, quando eu tenho asma, eu tenho um processo muito acelerado da formação do meu muco, tá? Do meu catarro. Resulta de uma interação entre a minha genética, a exposição do meu ambiente e alérgenos e coisas irritantes, né? E outros fatores específicos que levam ao desenvolvimento de alguns sintomas. Quais são os fatores predisponentes? Alergias. E quando eu falo alergia, gente, qualquer coisa. Tem pessoas que é alérgica a grama, a pólen, a erva, a mofa, poeira, barata, pelo de animal, poluente, frio. Eu, por exemplo, sou de água rasa, de querosene. Então, gente, qualquer coisa, né, que faz a pessoa ter alergia é um fator predisponente para asma. Além disso, as sinusites, né, e algumas medicações e mudanças de tempo. Qual é a fisiopatologia da asma? Então, quando eu tenho a exposição com o meu agente patológico, né, que aí pode ser um alergênico, como eu disse antes, um vírus, uma bactéria, etc., ela vai levar a inflamação e edema da minha musculatura lisa. Deixei a imagem aqui para vocês. E a grande produção do meu muco, fazendo com que haja concentração, então, deste muco, né, desse músculo, né, desculpa, gente. Fazendo com que haja contração desse músculo, tá? Pensa lá numa artéria, sempre falo isso pra vocês, pensa numa artéria, vai produzindo muco, né? Vai fechando o calibre dessa artéria, né? Quanto mais muco eu tenho, mais a minha parede vai diminuindo aqui, ó. Certo? E o espaço de passagem do ar, do sangue, vai ficando menor. Deixando a passagem de ar estreita, como eu acabei de falar. Dificultando, então, esse fluxo aéreo, que irá causar o aumento do trabalho respiratório. Então, meu corpo vai ter que fazer muito mais força para tentar mandar oxigênio ali, tá? Gerando uma fadiga respiratória, tendo como consequência a falência respiratória progressiva, podendo levar, então, a uma PCR. Percebam, gente, que quando a gente fala de doença respiratória, a fisiopatologia delas é praticamente a mesma coisa em todos os casos. Todas vão impedir com que o oxigênio chegue até o seu devido lugar ou fique retendo o gás carbônico ali. Ou seja, o processo de troca gasosa vai estar comprometido. A única diferença é que um acontece no alvéolo, outro acontece no bronquíolo, outro acontece na musculatura lisa, tá? É isso que vocês têm que se atentar. E todos geralmente vão levar uma PCR. Quais são os sintomas? Tosse crônica, dispneia, pressão torácica, então eu sinto uma dor insuportável aqui, e sibilos. O que é sibilos, pro? Isso aqui, geralmente, gente, nem é vocês que vão achar, tá? É mais um enfermeiro, mas acontece também. Sabe quando vocês vão dormir com alguém, assim, e meio que a pessoa fica assoviando, a respiração dela soa como um assovio. Geralmente essa pessoa é asmática, tá? Sibilos são tipo assoviozinhos que ficam ali na sua respiração porque você tá com dificuldade de respirar. Então fica... Você vê a pessoa assoviando, tá? Então isso é os sibilos. Classificação quanto à gravidade. Então, pode ser intermitente e persistente, de nível leve, moderada e grave. Aí, eu coloquei um quadro para vocês que mostra toda a classificação da gravidade da asma, tá? Onde ele vai colocar, tipo, quando ela é intermitente, quando ela é persistente, quando ela é moderada e quando ela é grave, tá? E quais são os sintomas que eu tenho de acordo com o tempo, de acordo com o momento que eu tenho sinais e sintomas, tá? Então, dê uma observada nessa tabelinha, é bem legal ela.
não vai valer a pena eu falar ela toda aqui, porque vai só tomar tempo de aula e vocês não estão vendo, então vocês vão se sentir confusos, tá? Mas eu vou falar só o intermitente para vocês entenderem. Então, o intermitente vai ocorrer uma crise geralmente uma vez na semana ou nunca vai ocorrer essa crise assim continuamente. Ela vai vir uma vez e vai melhorar. Os sintomas podem ser falta de ar, aperto no peito, chiado e tosse, tá? Que vão aparecer uma vez ou menos na semana. As atividades dessa pessoa geralmente vai ser normal, né? Pode acontecer dela ter uma crise mais forte e ter que faltar no trabalho ou escola, mas logo ela vai se recuperar. As crises geralmente são leves, tá? São controladas com os broncodilatadores e não preciso ir na emergência. Os sintomas geralmente noturnos são bem raros e acontecem no máximo 2 vezes ao mês. Os broncodilatadores são usados pelo menos uma vez na semana. E aí tem alguns exames que aqui nem vou me aprofundar, que chama PFE ou VEF, né, que é realizado nas condutas, que aí vai ter uma porcentagem, né, que é prevista em cada um desses exames. E aí aqui ele é maior que 80%, tá? Isso na forma intermitente. Eu vou colocar e vou fazer um comparativo com a persistente grave, depois o que tá no meio vocês leem, tá? Então, quando eu tenho a forma grave, né, que é a pior de todas, os meus sintomas vão ser diários, né, que vai ser a falta de ar, o aperto no peito, o chiado vai ser contínuo, tá? As minhas atividades eu vou ter uma extrema limitação, tá? Vou ter muita falta na escola, no meu trabalho, né? Vou ter muita falta de ar com exercícios leves, né? Por exemplo, abaixar já vai me causar falta de ar. As minhas crises são frequentes e são muito graves, então eu tenho necessidade de tomar corticoide, preciso de internação, corro risco de vida. Os sintomas noturnos são maiores que 2 vezes na semana. Os broncodilatadores são usados 2 vezes pelo menos na semana, né? E os exames, eles são até menores que 60% previsto. Aí ele até faz uma observação que pacientes com crises infrequentes, mas que coloquem a vida em risco, devem ser classificados como portadores de asma persistente graves. Então aqui ele quer dizer que mesmo se eu tiver uma crise só por mês, mas se essa crise for muito grave, eu sou uma paciente classificada como asmático persistente grave, tá? E o despertar noturno geralmente regula, né, com chiado ou tosse. Ele geralmente é um sintoma mais grave. Então, se eu ficar acordando por causa desse chiado, né, e por causa de tosse, ele é considerado como grave. Mas vou deixar aqui o meio dele vocês verem. Diagnóstico. Deve ser baseado na história contada pelo paciente, né? Deve ser feito o exame clínico, deve ser pedido provas de função pulmonar, né? E avaliação de alergias. A espirometria, que é determinar a limitação ao fluxo de ar, né, que vai fazer o diagnóstico de asma. Então, se o paciente não está ali conseguindo atingir o nível de ar suficiente, provavelmente ele é um paciente asmático. Tem que fazer testes cutâneos, né, que é o testes de pele e laboratoriais para ver ao que eu sou alérgica, né? Então, geralmente a gente vai colocando a amostra de vários produtinhos para ver o que seu corpo reage, né? E esses testes são feitos in vivo ou in vitro, né? Que é por a secreção propriamente na pele ou determinação de uma parcela sanguínea, né? Onde a gente vê a presença do anticorpo IgE, que vai se formar para combater aquele agente que o seu corpo acha que é patógeno, tá? Tratamento geralmente é os broncodilatadores, que são as famosas bombinhas, né? E os corticoides. Cuidados de enfermagem, só pra gente terminar essa aula. Manter o decúbito elevado, instalar oxigênio terapia conforme a necessidade e a orientação, atentar sinais vitais, principalmente saturação, manter as vias aéreas pervas, através de posicionamento do meu paciente, aspiração, fazer o estímulo de tosse, avaliar sinais e sintomas de desidratação, incentivar a ingesta hídrica moderada se desidratação,
Observar sinais de hiperidratação para não gerar edemas, né? O excesso de líquido também faz mal. Eliminar ou minimizar a exposição a todos os irritantes pulmonares, né? Então, principalmente se a pessoa já souber o que causa a asma dela, a gente tem que afastar dessa pessoa. Evitar os sedativos e tranquilizantes, porque pode causar uma depressão respiratória. Então, se esse paciente já não está respirando bem e eu dou um calmante, um sedativo para ele, a tendência é a respiração cair mais ainda. E aí esse paciente entra numa parada aí por bobeira. Encorajar o repouso no momento da crise e evitar esforços que possam aumentar os sintomas. E avaliar quanto à alergia medicamentosa, tá? Então, pessoal, a parte respiratória a gente acabou, tá? Então, nossa próxima aulinha a gente já passa para o sistema cardíaco, tá? E aí a gente entra aí nas principais doenças cardíacas que afetam o meu idoso. E essas doenças que eu coloquei aqui, gente, em geral são doenças muito predominantes em idosos, principalmente se vocês trabalharem numa clínica médica, vocês vão ver dia e noite, noite e dia. Por isso eu trouxe ela pra vocês, tá bom? Beijão! E reparem que uma doença geralmente é a evolução da outra, tá? Por isso que eu coloquei nessa ordem. Beijos, até a próxima!